Bom dia, seja bem-vindo a mais um Devocional em Família da Igreja Cristã de Itapuã. Hoje vamos falar sobre o que esperar quando eu conheço alguém. Quando conhecemos uma pessoa, nós esperamos que ela haja conforme o caráter que nós conhecemos dela. Pensando em Deus, nós não precisamos ter essa expectativa e nem esperar. Nós sabemos que Ele agirá conforme o seu caráter. Nós temos a confiança e a convicção que Ele agirá conforme o seu caráter. E isso é o que nós temos que enxergar e precisamos enxergar em relação a Deus, porque para Ele nunca tem um dia ruim. Ele é sempre constante no seu caráter, ele não está sujeito a circunstâncias assim como eu e você estamos, né? Quando nós temos o entendimento de quem Deus é e como Ele age coerentemente com o seu caráter, né, nós temos aí a tranquilidade, né, e nos facilita a aceitar o que Deus faz, mesmo quando nós não compreendemos o que Deus está fazendo. Mas nós aceitamos porque sabemos que é Deus que está fazendo. E Deus, ele é fiel ao seu caráter. Deus é bondoso, Deus é soberano e Ele age conforme a sua soberania e conforme a sua bondade, né? Quando nós estamos confusos, nós podemos confiar naquilo que nós sabemos de Deus, né? Naquilo que nós vivenciamos Deus fazendo no passado. Nós sabemos aquilo que Deus está fazendo e sabemos aquilo que Deus fará também. Se você quer entender o que Deus está fazendo na sua vida, você precisa conhecer quem Deus é. E por meio do estudo da palavra, nós conseguimos compreender isso. E eu gostaria de convidá-lo a estudar hoje, né, a refletirmos em um atributo de Deus para a gente entender, né, e compreender melhor aquilo que Deus faz na nossa vida. Vamos ao texto bíblico desta manhã, Êxodo 33, 18 e 19. Então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ninguém pode ver a face de Deus e viver. Moisés foi ousado. Deus, nessa ocasião, colocou Moisés na fenda de uma rocha, protegeu-o com a sua mão do brilho resplandecente da sua glória. Depois Deus ergue a mão, Moisés consegue ter um vislumbre das costas de Deus, né? E a gente vê, o fato interessante é que diante de Moisés passou toda a bondade de Deus. A bondade é uma essência de Deus, a gente não consegue dissociar Deus e a sua bondade, porque Deus, Ele é bom e a gente sempre vai ter a certeza que Ele vai sempre agir com bondade, mesmo que isso não seja perceptível a nós. Mas quando nós entendemos quem Deus é, nós sabemos e temos a convicção disso. Porém, né, nós somos sempre levados, né, pela circunstância. Então, muitas vezes, nós estamos diante de situações, né, que a gente pensa, isso não se parece com a bondade de Deus. Se Deus é bom, por que esse mal está acontecendo? Por que Ele está permitindo isso acontecer? Nós temos que mudar, né, o nosso pensamento, né? Nós temos a tendência de definir Deus por aquilo que nós julgamos ser bom. Nós temos que inverter isso. Precisamos definir, né, e aprender que a bondade é por quem Deus é e pelo que Ele faz. Deus é eternamente bom. Deus é infinitamente bom. Deus é perfeitamente bom. O próprio Deus é o padrão da bondade, né? Ele é a fonte que emana toda a bondade, né? Então, se você quer ter um padrão, quer ter uma referência de bondade, olha para Deus, porque Deus é absolutamente bom e Ele nunca deixa de ser bom. Será que Deus é menos bondoso comigo e com você neste dia? Ou Ele é menos bondoso do que foi com os apóstolos lá no passado? Não. Deus, Ele foi bom, Deus é bom e Deus será bom, porque isso faz parte da sua essência. A gente não pode
crer ou esperar nada diferente disso, porque Deus é perfeitamente bom. E a sua bondade não é resultado da sua disposição, mas a sua bondade é a essência do seu caráter. Não é uma atitude, mas é um atributo de Deus. Vamos pensar sobre a vida de José? Nós sabemos quantas circunstâncias ruins aconteceram com ele. E ele, no final da vida dele, ele fala com os seus irmãos após a morte de seu pai Jacó. Ele fala o seguinte: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus fez isso em bem, a fim de preservar o remanescente do povo. Nós vemos a ação poderosa de Deus, Deus agindo nos bastidores, diante de várias circunstâncias que José passou, sendo vendido como escravo, sendo preso injustamente, sendo esquecido na prisão, enfrentando a fome que assolou aquele povo naquela época. Deus preparou, e José conduziu o povo ali a conseguir passar por esse momento de crise, mas a gente vê a ação de Deus poderosa. Aquilo que os seus irmãos fizeram contra, Deus se tornou aquilo em bênção. Embora vender José, seja como escravos, fosse uma atitude pecaminosa dos seus irmãos, Deus reverte isso, Deus cumpre os seus planos e os seus propósitos, tornando em bênção. Piper, ele fala o seguinte: o pecar deles se tornou no enviar de Deus. Deus agiu nos bastidores na vida de José, e José reconhece isso, que tudo aquilo que aconteceu foi para o bem. E você, quando está diante de circunstâncias assim, como você procede? Gostaria de trazer um outro texto para você poder depois pesquisar. Dá uma olhadinha, Salmo 23, 6. O que esse salmo fala sobre bondade? Na última sexta-feira o pastor Matan falou sobre ele no devocional. Tenha um bom dia, um dia abençoado na presença maravilhosa do nosso bondoso Deus. Deus te abençoe.